caboclo. E dia de caboclo nos pede para que a gente reveja um pouquinho o nosso posicionamento perante a nossa vida. E perante o que você veio fazer aqui hoje. Né? O que você veio fazer aqui hoje? O que a gente precisa para a nossa vida? Muito. Pelo menos na minha eu preciso. Muito. Coragem. Dia de caboclo é dia de treinar a nossa coragem. É dia de trabalhar os nossos medos para que a gente consiga dar força para a nossa coragem. Para que a gente consiga ter coragem de soltar aquelas coisas que às vezes a gente está repetindo demais e está difícil de soltar. Alguém já passou por ciclo repetitivo ou só eu? Se repete, se repete, se repete. Só eu? Mais gente. Esse ciclo repetitivo nada mais é do que a gente, de repente não aprendeu o que tinha que aprender naquele ciclo. 2, a gente voltando para a nossa zona de conforto. A vida nos pede mais, né? A vida nos pede para a gente dar um passo a mais, para aprender mais, para crescer mais, para ir para o novo. E aí nós temos uma coisa chamada, que mora mais ou menos aqui, ó, uma coisa chamada ego. Quem é que é muito egudo aí? Sou eu? Egudo é um fã. Só eu. Né? A gente tem uma coisa chamada ego aqui, que o ego é um monstrinho que vive dentro da gente, que a gente não pode viver sem ele porque é a nossa personalidade. Né? A gente não pode matar ele, que nem tem um pessoal que diz que quer matar o ego, não dá para matar o ego. Mas a gente pode educar o ego. A gente pode ensinar o ego como se fosse uma criança. Porque esse monstrinho apavorado, se ele já conhece a dor, ele vai querer nos manter na dor, porque ele já conhece, ele já domina, ele já controla. Nós somos bem controladores em algum momento da nossa história. Né? Ele já controla, então, não, vamos ficar naquele ciclo repetitivo ali, que pode até ter dor, pode até não ser tão bom, pode até... Não vamos para esse novo aqui que tem promessas incríveis do mundo, não vamos para esse novo que de repente vai mudar tudo, não vamos para esse novo que de repente vai nos dar uma visão melhor de tudo na nossa vida, não vamos. Por quê? Porque o ego não conhece. Quando o nosso ego não conhece algo, ele vai botar o pezinho lá na frente, vai tatear, né? Não sei, eu não conheço. Dá um passo para trás. Alguém aqui já deve ter passado pelo que eu vou narrar agora. A gente sentiu que tinha que dar um passo para frente em alguma situação da nossa vida, a gente sentiu que agora vai, agora eu vou conseguir, e a gente dá um passo, sente até um alívio nos ombros, e logo depois vem um tal medo de dar um passo para trás. Não vai, que isso aí a gente não conhece. Volta aqui para essa dor, volta aqui para esse sofrimento, volta aqui para o que você domina e controla. Ninguém passou por isso? Só eu. Né? Muitas vezes é no nosso profissional, é nas nossas relações, é nas relações em geral, né? E os caboclos vêm nos trazer esse empurrãozinho no ego. Quando você for ali nas caboclas, nos caboclos receber seu passe, já se abre para sentir, putz, ego, calma agora. Confia. E esse tal confiar, e é por isso que se fala tanto de fé, né? A coragem está muito ligada à fé. Não a fé que mandaram a gente ter. Desde que a gente é pequenininho, mandaram a gente ter fé. Você tem que acreditar em Deus, senão você vai para o inferno. Não é essa. Porque o inferno nem existe, né? A não ser dentro da gente mesmo, quando a gente se enfia nos troços. Quem nunca? A gente se enfia em situações difíceis para nós mesmos. Esse medo que é colocado desde pequenininho, para a gente não cair nesse tal inferno, faz com que a gente perca a noção da realidade, porque a gente fica com medo de alguma coisa que nem existe. Fica com medo de coisas que não vão chegar. Eu lembro uma vez que eu estava na escola, lá em Porto Alegre. Eu tinha uns 9 anos, eu acho, ou 8. E eu atravessava o bairro Menino Deus até o centro, caminhando, sozinho. E uma vez eu fui com o meu colega. E o meu colega, eu não sei o que ele vivia na vida dele, que ele acreditava muito em demônio. Acreditava em demônio, devia ver filme de terror, sei lá o que acontecia. E ele começou a dizer, porque demônio tem guampa, e tem um rabo, e é vermelho,
e quer pegar a gente. Já passou a ver esse negócio? E eu, ouvindo ele falar, caminhando, ouvindo ele falar, meu Deus do céu, eu não acredito. E entrei num medo profundo, que eu não podia falar nada para ninguém, porque naquela época eu apanhava muito, então qualquer coisa que eu falasse eu apanhava. Então eu vou guardar esse medo comigo, eu vou segurar esse medo comigo, e tomara que esse diabo não apareça. O meu colega já devia ter entendido que não existe o diabo. Mas eu não entendi, fiquei alguns meses com esse medo. Quantas vezes alguém coloca o medo em nós, a gente abraça esse medo e não fica só um mês com medo, fica uma vida inteira com medo. E fica conversando com esse medo, está sempre ali no cantinho aquele medo que não deixa a gente dar o passo naquilo que a gente gostaria de dar o passo. Não deixa a gente se mostrar o que os outros vão pensar. Não deixa a gente andar. Porque o que eu vou fazer se eu ficar muito feliz, né? Se eu já estou tão acostumado com a infelicidade, já estou tão acostumado com as dores, o que eu vou fazer se eu ficar muito feliz? Então é melhor que eu não ganhe dinheiro, ganhar não, que eu não faça tanto dinheiro, é melhor que eu não tenha um relacionamento bom, é melhor que eu não tenha amigos, é melhor que eu fique enclausurado dentro da minha conchinha, que aí eu estou protegido. É o nosso medo falando. Às vezes a gente nem definiu mais, a gente já cresceu, o medo cresceu junto, mas ele não está mais definido no nosso raciocínio. O medo não está definido aqui, ele está definido lá nas nossas emoções. E quando o medo está definido nas nossas emoções, a gente pauta a nossa vida em cima desse medo sem nem perceber que ele está ali. Então a gente se protege para não falar bobagem, a gente se protege para não parecer muito ridículo, a gente se protege para que as pessoas vejam que a gente é comportadinho, e a gente vai se protegendo, vai se cuidando, o que será que vão pensar se eu der uma risada maior aqui? O que será que vão pensar se eu falar um palavrão? O que será que vão pensar se eu me mostrar do jeito que eu sou? A Carla agora não estava dando recado, ela disse, mas que nervoso. Isso é naturalidade, ou seja, ela não deixou o medo conversar, ela que conversou com o medo. Ela disse, então tá tremendo aí dentro, então vamos falar isso para as pessoas verem. Na hora o medo faz, o que? Me descobriram. E aí ela consegue falar. E é sempre assim, se a gente tiver alguma coisa para fazer na nossa vida, que a gente notar que a gente está muito travado, que está muito difícil, eu não estou conseguindo, se mostra uma vez. Se mostra logo, para que esse bichinho que mora aqui, chamado ego, para que esse bichinho já tome o susto e diz, putz, fui descoberto, agora não tem mais jeito. É maravilhoso quando a gente faz isso. É maravilhoso a gente poder dar risada, é maravilhoso a gente poder falar o que tem vontade, é maravilhoso a gente se mostrar. E enquanto eu estou falando isso, tem gente aí no meio que está assim, como assim? Como assim me mostrar? E se eu me mostro mesmo? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão conhecer um pouquinho mais de você. As pessoas das suas relações, as pessoas do seu mundo vão começar a conhecer você de verdade. E não aquele personagem que a gente criou. Aquele personagem tem muito medo. Personagem, né? O Luciano é assim, a Mariazinha é assim, a fulana é assado. Essa definição faz com que a gente não evolua. E os caboclos estão aí, as caboclas estão aí para empurrar. A gente vai evoluir. Vai da vez. Para de se autodefinir o tempo todo e para de tentar mostrar. Isso é os caboclos nos empurrando. Para de tentar mostrar para os outros o que eles querem ver. Mostra para os outros o que você é. Um monte de gente vai se chatear com você, mas um monte de gente vai se surpreender e dizer assim, puxa, não sabia que tu era assim, hein? Gostei. Que bom. Coisa boa. Fico feliz. Mas Lu, e aquelas pessoas que não gostarem do jeito que a gente é? Primeiro, se você mantém pessoas à sua volta pelo personagem que você criou, de que vale essas pessoas? Pergunto eu. Só você para responder isso. Que vale alguma coisa pelo personagem. Se você for real, você vai gostar de pessoas reais na sua volta, não vai? Mas Lu, eu sou muito sincero, mas eu não estou falando de sinceridade.
Às vezes a gente mente tão bem para nós mesmos que a gente é sincero naquela mentira. Que a gente é comportadinho, que a gente é direitinho, que a gente não sei o quê. A gente é bem sincero, é verdade. A gente não está aqui pensando e agora eu vou mentir para as pessoas. É um formato que a gente cria. E os caboclos e as caboclas estão hoje para ir, vamos dar mais um passinho? Vamos andar mais um pouquinho? Vamos falar para a pessoa que importa para nós o jeito que a gente é? Ah, mas e se a pessoa não gostar? Paciência. Às vezes a gente está carregando os medos porque a gente ainda não soltou o passado. Para que os caboclos e as caboclas que hoje trabalham aqui, e os seus próprios, sabe que todo mundo tem, né? Ou não sabe? Todo mundo tem, pode não estar incorporando, mas todo mundo tem. Seu anjo da guarda, seus guardiões, seus caboclos, suas caboclas, seus preto velhos, seus preta velha, né? Todo mundo tem. Eles estão torcendo que você pare de ficar flertando com o seu passado. Sabe o que é flertar com o passado? É tudo que a gente vai fazer no presente, a gente se preocupa que se não vai ser parecido com o que aconteceu lá atrás. Ah, se eu fizer tal coisa, vai ser parecido lá. Será que agora eu estou conhecendo ele? E ele vai ser parecido com aquele outro? E vai me machucar também? E a gente fica se encolhendo porque fica flertando com o passado. E fica permeando o nosso presente, os nossos passos com esse passado. Eu pergunto para você, quando você vier aqui hoje, na Cabocla Jurema, se você vier aqui hoje, que coragem você tem de dizer tal coisa do meu passado eu não quero mais? Já apareceu aí na cabeça? Ou não? O que eu não quero mais do meu passado? E eu não estou falando só daquelas coisas recorrentes que aparecem no presente. Eu estou falando de sensações, pensamentos, medos que foram criados lá atrás e agora a gente não consegue lidar direito aqui, no nosso presente. Uma vez eu me mostrei e dei minha gargalhada mais tenebrosa. Alguém tem uma gargalhada tenebrosa aí? Não? Tem? Né? Eu mostrei minha gargalhada mais louca. Eu mostrei o meu jeito mais doido. E alguém riu da minha cara. Aí se passaram 15 anos já e eu nunca mais dei essa gargalhada porque eu tenho medo que alguém ria da minha cara de novo. O nosso ego assimilou aquele formato e segurou. Ah, mas eu não vou namorar com tal pessoa, não vou casar com tal pessoa, não vou me entregar. Não tem muito disso. Não vou me entregar para tal pessoa porque eu tomei uma guampa uma vez. Alguém já tomou guampa ou só eu? Agora todo mundo tomou, não tem, né? Quem não tomou, eu tenho um aviso aí. Pode tomar. É? As guampas falam aqui no Rio Grande do Sul. Uma vez eu falei lá em Santa Catarina e no Paraná já falei sobre guampas também. Ninguém entendeu, ficaram me olhando e falaram, que guampa? Tive que explicar. É? Mas são coisas que acontecem por quê? Porque a gente coloca uma fidelidade numa relação sem ser fiel com nós mesmos. Será que eu estou fiel realmente ao que eu sinto, ao que eu quero? Será que eu estou fiel quando eu estou falando? Será que eu estou me declarando realmente como eu sou? Será que eu estou me mostrando para que o outro possa escolher? O que faz com isso? Se a gente não está se mostrando... Quem é que está com o celular ligado? Tudo bom? Como é que está? Será que a gente está se mostrando ao outro do jeito que é? E quantas vezes, por causa dos nossos medos, a gente empurra com a barriga as coisas? Não, eu acho que é aquilo ali, mas eu não vou... Deixa para lá. Eu acho que é, mas deixa para lá. Depois a gente vê. Depois vamos ver se é assim mesmo. E falando sobre guampa, se interessaram, né? Falando sobre guampa, tem um monte de gente que se protege e sente dores de guampa até hoje. Dores de traição, não só com o seu grande amor, mas traição também de amigos, traição de sócios. Já passaram por isso? Traições, né? E normalmente a gente tem a tendência a pegar a culpa para nós.
O que eu fiz de errado para ele fazer isso comigo? O que eu não sou suficiente para essa pessoa fazer aquilo que fez comigo? Quando a gente faz isso, a gente está tentando pegar um formato narcisista da vida. A nossa vida é muito narcisista. Todo mundo está olhando muito para si. E em determinado momento, quando as coisas não dão certo, pegam também as cargas e os pesos para si. Ao invés de entender, opa, se aquele lá foi sem vergonha, quem é que já foi sem vergonha? Só eu? Mais alguém? Se aquele lá foi sem vergonha, não é sem vergonha. É aquela pessoa que está tão insegura com ela mesma que ela precisa ter várias conexões para se achar grande coisa. É uma infantilidade ainda, é uma insegurança que principalmente os homens carregam. Não que as mulheres não façam sem vergonhices, hein, mulheres? Né? Mas os homens é que apareceram mais nesse momento, por quê? Porque as mulheres foram quem foram as pessoas que buscaram, foi o sistema que buscou o emocional de cada coisa. O emocional de cada coisa. E o homem não trabalhou isso no seu passado. O homem era treinado para a guerra, não era? É para a guerra, tu não tem que parar nisso. Uma vez eu falei aqui na palestra, vou falar de novo hoje. Imagina só, eu e o Ivelcio na guerra. Estamos guerreando. As mulheres estão lá na aldeia, agoniadas, porque os homens estão na guerra, e não tinha celular na época, e uma dá apoio para a outra. Se eu sou mulher, tu é mulher, a gente dá apoio. Como é que será que ele está? O que você está sentindo agora? Hoje eu estou com uma saudade, uma tristeza. Uma acolhia a outra. Né? Nas aldeias, uma mulher acolhia a outra, por isso que formou tão forte o acolhimento entre as mulheres. Quando vocês vêm aqui no Dia das Benzedeiras, a gente sente esse acolhimento. Alguém já veio no Dia das Benzedeiras? Quando entra ali, sente esse acolhimento. O que é? Isso aí é ancestral. As mulheres, uma acolhendo a outra quando era tempo de guerra. Tempo de guerra, os homens estavam lá na guerra, as mulheres estavam acolhendo as suas dores aqui, as suas saudades, os seus medos, né? E os homens não tinham tempo de acolher um ao outro. Os homens não tinham isso. Os homens estavam lá na guerra, estava eu e o Velson um do lado do outro. A gente não ia dando espadada aqui, né? Dá espadada, enfia a cabeça, arranca a cabeça de alguém, enfia a espada em alguém, briga, toma um tapa, sangue para tudo que é lado. Eu não ia parar com o Velson, você tá com saudade da tua esposa, hein, Velson? E o Velson, tu sabe que eu tô? Me dá um abraço, Velson, aqui, enquanto a gente está... Não tinha, o homem só tinha que botar sua força para fora e fazer o que tinha que ser feito. Então o homem carregou esse movimento de lutar com as coisas, nos territórios. A mulher soube o acolhimento. Então, como é ancestral esse acolhimento, a mulher volta para o acolhimento muito mais rápido que o homem. O homem, quando ele liga o sem vergonha, né? Ele começa a buscar o emocional em um monte de gente. E no fim, não é porque ele quer magoar a pessoa que está com ele. Ele começa a fazer essa ligação porque ele está perdido do próprio emocional dele. Não estou defendendo. Não estou defendendo mesmo. Mas tem um fundo ali. Antes da gente só apontar o dedo e pegar nós mulheres, vou me transformar em mulher agora com vocês de novo. Antes de nós mulheres pegar só a culpa para nós e achar que a gente não é suficiente para aquele homem, entenda que aquele homem está perdido, só isso. Você não precisa manter ele na sua vida, mas também você não precisa pegar as dores do que ele fez e botar dentro de você e começar a se achar menos. A mulher é uma potência emocional e ela pode acolher e compreender melhor do que os homens que não estão se trabalhando. Os homens já estão se trabalhando, graças a Deus. Mas até uma geração para trás não estavam se trabalhando. Hoje a gente já vê um monte de homem aqui no IUPB. Eu já participei de centros espíritas que era 10% homem e o resto tudo mulher. Hoje está meio misturado. Em tudo que é lugar está meio misturado, porque os homens já estão buscando. Os homens já entenderam que o formato de batalha não precisa mais ser tão pesado. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando ou estou louco aqui? Eles já entenderam que eles podem, eu posso estar do lado da minha parceira
e entender esse acolhimento, mesmo que às vezes eu não entendo o que ela está falando, né? Mas me colocar ao lado dela para me conhecer um pouquinho mais de mim. Os homens já estão tendo essa inteligência. Mas até pouco tempo atrás era aquele tendel. Buscavam em várias pessoas coisas para tentar se entender. Então, se tem algum homem aí que já foi sem vergonha, que nem eu, alguém quer levantar a mão? Acolha isso que você fez no passado, não coloque como a pior coisa do mundo, mas coloque para entender, eu fiz do jeito que dava e agora eu vou fazer diferente. É uma decisão, é uma coragem que a gente tem que tomar. Quando eu quero fazer diferente, eu vou vir aqui no caboclo, meu pai me ajuda a fazer diferente. Faça isso. E as mulheres que carregam essas dores, não só de traição, mas muitas dores, porque tiveram que acolher no seu emocional, está na hora de ter coragem de soltar isso também, porque às vezes a gente está carregando dores de todo mundo, querendo carregar uma família inteira nas costas, querendo carregar as coisas todas, porque a gente ainda não entendeu que já dá para dividir. Você não está mais na aldeia abandonada, enquanto o seu homem está quase morrendo lá. Fala isso para você, moça. De vez em quando, eu não estou mais na aldeia abandonada. Eu já posso ter aqui do meu lado uma pessoa que me auxilia. Tenta falar isso para você, que vai lhe ajudar bastante. Bastante. Ah, mas Lu, às vezes não querem vir, às vezes não sei o quê. E aí que é um grande ponto, né? A mulher, como ela estava nesse acolhimento bonito que eu falei, ela enxerga melhor as coisas. Isso mais para trás. Enxergava melhor as coisas. E ao enxergar melhor as coisas, ela via muito rapidinho o que o homem tinha que mudar. Olha, ele tinha que mudar aquilo ali, ele tinha que mudar aquilo lá. Era mais fácil se ele não fosse assim, se não fosse assim. E aí a mulher foi lá se meter e tentar mudar o homem. Aí começa o problema. Cada um tem que mudar por si, seja homem ou mulher, tem que começar a mudar por si. Ter a coragem de mudar. Porque depois, se a mulher começa a apontar o dedo, está muito pesado esse assunto? Não. Está tranquilo aí? Vem comigo, não dorme. Né? Se a mulher começa a apontar o dedo demais para o homem, eu acho que já teve umas que fizeram aqui, né? Porque tu não pode fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que não sei o que. Ela não é mais mulher naquele momento. Ela é mulher ainda, mas não é mais esposa. Ela vira mãe. E aí quando ela vira mãe do homem, quem é que quer transar com a mãe? Né? Começa a baixar libido, começa a baixar a vontade de estar junto, começa a baixar a vontade de conversar com essa mulher. E o homem também, quando ele começa com aquelas birras dele, porque o homem é muito infantil, pelo amor do céu. Eu sei o que eu estou falando. Estou falando até uma bobagem aqui, porque homem é infantil, né? E o homem tem que fazer um esforço enorme para sair daquilo. Para vocês terem uma ideia, se tivesse que o homem, socialmente falando, machistamente falando, se tivesse que o homem lavar roupa o tempo todo, você sabe o que nós ia fazer, né? Nós ia fazer o clubinho do lavar roupa. Nós ia juntar tudo, fazer uma cervejada, não ia? E hoje é dia de lavar roupa, e bota a roupa para lavar, e nós estamos aqui jogando, e estamos aqui batendo papo, e tudo é certo. Porque é muito infantil, ele não pega aquilo ali daquele jeito. Só que essa infantilidade dele faz com que ele não assuma também a pessoa que está do lado dele, se ele estiver nesse nível infantil. Não assuma totalmente aquela pessoa. Então o homem às vezes ele fica preso no controle remoto da TV. Quando ele está emburrado com alguma coisa, ele vira uma criança. Não sei se vocês já viram isso na vida. Né? Ô fulano, fala o que tu está sentindo. A mulher ali tentando arrumar um casamento, tentando organizar a coisa, tentando fazer coisa. Tá tudo bem. E trocando de canal feito louco. Tá tudo certo. O que tu está sentindo? Fala comigo, tá tudo certo. Ah, é comigo? Não é contigo. Mas aí ele sorri pro amigo, ele sorri pra mãe, ele sorri pro pai, ele sorri pra não sei o que, ele não sorri pra ela. Como é que não é com ela? Né? Aí depois pega o videogame. E fica.